Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e com todo prazer voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, ou Encontro com a Religião do Espiritismo, com a ciência espírita, a filosofia espírita. Muita paz para todos e hoje, dia 10 de agosto de 2021, nós consultamos aqui, mais uma vez, que é um livro em estudo, o livro do Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, que ele escreveu através do lápis mediúnico do seu médio Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que apenas para informação, ele deixou 465 livros psicografados, ditados pelos espíritos. E Divaldo Pereira Franco, que também é outro apóstolo do Espiritismo, vivo e ativo com 94 anos, já escreveu quase 300 obras ditadas pelos espíritos superiores, de maneira que os dois médiuns que vieram em missão a serviço do Espiritismo, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, reunindo as duas obras, dão mais de 700 livros ditados pelos espíritos através dos dois médiuns. E de maneira que, consultando hoje Caminho, Verdade e Vida, vemos aqui o Espírito Emmanuel, com a sua sabedoria, fazendo um trabalho ou uma crônica, e o tema é o trabalho, mostrando a importância do trabalho, tanto para os espíritos encarnados, que é o nosso caso, como para os desencarnados, alegando ele que Jesus naquela época sempre dizia aos apóstolos: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí nós vemos também uma verdade, é que mostra Jesus que ele não era o Pai, não era Deus, ele era o Filho que veio do Pai, mostrando para tirar o equívoco de muita gente, que chega a dizer que Deus era Jesus, Jesus era Deus, e o Espírito Santo formava uma trindade, 3 em 1, quando na verdade são 3 coisas distintas na visão do Espiritismo, completamente distinta. Deus é a consciência universal, causa de tudo e de todas as coisas. É a única causa, sem causa anterior. Estamos aproveitando para fazer um aditivo de esclarecimento aos que não conhecem. Deus é a consciência universal. E é nessa consciência universal que está o judiciário divino, onde não existe apelação. Por que não existe apelação? Porque aqui no mundo, o judiciário, quando o juiz determina dar uma sentença, é recorrível. Pode-se recorrer ao tribunal, e do tribunal inferior pode-se recorrer ao tribunal superior, admitindo que o juiz pode ter se equivocado na sentença, que o tribunal inferior pode também ter se equivocado na sentença. Aí requer ao superior, no caso, aqui é o Supremo Tribunal Federal, aqui na nossa nação, em Brasília. Mas quando se compara com o judiciário divino, é irrecorrível.
Por quê? Porque Deus não se engana. O judiciário divino, que é a consciência universal, que funciona na consciência de cada indivíduo, de cada ser criado por Deus, ser inteligente como nós, os humanos, não é? Aí é incorrigível, incorrigível. E de maneira que Deus, a consciência universal, é nele que funciona o tribunal universal, que não se pode recorrer. Deus é a causa, a inteligência suprema do universo, como diz o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta de Allan Kardec, que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, não tem outro igual, para concorrer com ele. E causa primeira de tudo e de todas as coisas. Esse é o Deus apresentado pelo Espiritismo. E Jesus confirma, dizendo que ele era filho e o Pai trabalhava e ele trabalha como filho até agora também. Mostrando que Deus, Jesus e o Espírito Santo são verdades distintas uma da outra, não são as três numa. Não há fusão, está separado, conforme ensina o Espiritismo. E então o Espírito Emmanuel, fechando aqui o parêntese, ele então, o tema de hoje é trabalho, mostrando o valor do trabalho, a importância do trabalho para o desenvolvimento da inteligência do espírito, das faculdades do espírito, ligado sempre à matéria pela reencarnação. Aí diz, e Jesus lhes respondeu. Jesus respondeu a quem? Aos apóstolos. Meu Pai obra até agora. E eu trabalho também. Onde está essa passagem na Bíblia? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. E o Espírito Emmanuel vai desdobrar a sua breve crônica. Ele diz, em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Por que elas se queixam? E por que elas são insatisfeitas? E até às vezes revoltadas. Aí ele diz, quase todas pedem socorro. Raras delas amam o esforço, o trabalho, a atividade que lhe foi conferido por Deus. A maioria revolta-se contra o gênero, o tipo de seu trabalho. Ora, os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os comerciantes querem ser altos empresários. E os altos empresários querem ser grandes fazendeiros e por aí vai. Aí ele continua, os trabalhadores do campo preferem a existência na cidade e muitos da cidade, ao contrário, preferem se queixam da vivência no campo e por isso se queixam. Ora, o problema, contudo, não é de gênero de trabalho, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade que lhe foi concedida por Deus. A oportunidade, antes de tudo, de estar aqui reencarnado, que é uma bênção de Deus. Nós estamos aqui reencarnados, aproveitando essa oportunidade que não é por acaso, que na natureza não tem acaso, existem causas que nós não compreendemos. E ele diz, de modo geral, as queixas, as lamentações, nesse sentido, são filhas da preguiça, da ociosidade e inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso, que pode trazer ruína, atraso para o espírito, a preguiça, a ociosidade. Aí ele diz, das quedas das encarnações passadas,
que vem hoje em forma de preguiça, ociosidade e que pode trazer outros problemas para o futuro das reencarnações. E ele continua para encerrar. Mas Jesus veio a arrancar-nos da morte no erro, na preguiça, na incompreensão, nos pecados, nas faltas cometidas, mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, de uma forma geral. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. É a base de tudo, é o trabalho, e não a ociosidade, a preguiça consciente ou inconsciente. E continua o Espírito Emmanuel, na sua sabedoria, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se Jesus ao Pai Celestial, que não cessa de trabalhar, de servir em sua obra eterna de amor e de sabedoria, e também a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade, porque foi para isto que Jesus veio, atendendo à vontade do Pai. Trabalho, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus de Nazaré está ainda trabalhando e não cessará. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre, o Cristo de Deus, se esforça por nós. Desde quando? Desde quando? Ele deixa essa interrogação. E nós então lembramos de uma pequena história de Chico Xavier, que Chico Xavier uma vez foi atendido, ele atendeu a uma senhora que se julgava muito velha e doente, e ela perguntou a Chico se podia colaborar, mas se achava doente e velha, e perguntou a Chico, eu posso colaborar? Pergunta ao seu guia espiritual, que no caso era Emmanuel, e o Emmanuel então apareceu a Chico e disse, diga a essa senhora que mais velho do que ela é você, Chico. Mais velho do que você sou eu, e mais velho do que todos é Deus, e ainda hoje trabalha, nunca parou. E a mulher então engajou-se no trabalho e se tornou uma grande trabalhadora do Espiritismo. Muita paz para todos, e a lição de hoje é para reflexão. Muita paz para todos.